Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Palmas para Jesus. Amém, amados? Em nome do Senhor Jesus. Abre comigo em livro de Salmos 119. Salmos capítulo 119. Salmos 119. Versículo 105. Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ou seja, a palavra do Senhor, ele ilumina os nossos caminhos. Para a gente crescer espiritualmente, a gente tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é a voz de Deus. Às vezes a gente reclama, fala: Senhor, fala comigo, ó Deus, fala comigo, esperando que alguma voz ou alguma coisa venha aparecer do nada, sendo que a maioria das vozes de Deus está na palavra. Então observe que Davi falou que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, se eu estou de acordo com a palavra de Deus, se eu estou caminhando na palavra de Deus, então não tem como eu tropeçar. Já está dizendo, é uma lâmpada, ela é a luz para o meu caminho. Não tem como eu andar nas trevas. Se eu estou na palavra, então não tem como eu andar nas trevas. Não tem como eu errar, não tem como eu tropeçar, não tem como eu tropicar. Porque onde há escuridão, onde tem trevas, se você está na luz, ilumina. Amém, amados? Ilumina. Se eu estou em trevas e eu entrar na escuridão, eu vou ficar nas trevas. Mas eu posso muito bem entrar nas trevas sendo luz. Porque eu sendo luz, eu posso muito bem resgatar aquele que está nas trevas. Por isso que é importante ter o Espírito Santo, amado. Porque o Espírito Santo, ele é a luz de dentro de nós. É como uma lâmpada. É que nem essa lâmpada aqui. Digamos que essa lâmpada aqui é o corpo, mas o que está aceso é o Espírito Santo. Então observe que ele ilumina. Ele ilumina. Então, aonde eu estiver, com a palavra de Deus, eu caminhando, eu tenho luz. Amém, amados? E a gente vai falar sobre a palavra de Deus, que é um tesouro precioso. Então a gente vai falar muito sobre a palavra de Deus para você entender. Amém? Curve sua cabeça. Vamos pedir então essa direção do Espírito Santo. Meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha iluminar, meu Pai, a nossa vida, iluminar, meu Deus, também os nossos caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Por isso, meu Pai, ilumina a nossa alma, ilumina a nossa vida através da sua palavra. Senhor Jesus, eu te peço que eu diminua, o Senhor cresça, que eu desapareça, o Senhor apareça, que não seja eu, mas seja o teu Espírito a falar com as tuas ovelhinhas. Por isso, Espírito Santo, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, desenvolva esta mensagem e fala ao nosso coração. É que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém, graças a Deus, e palmas para Jesus. Pode se assentar.
Já abre comigo em 2 Timóteo, capítulo 3. A palavra de Deus é um tesouro precioso. Tem que amar essa palavra. Aqui contém muitas riquezas de vida. Aqui contém muitas coisas boas. Amém, irmãos? 2 Timóteo, capítulo 3. A palavra de Deus, ela contém os princípios espirituais que nos ajudarão a evitar tristeza, ciladas e tragédias causadas por decisões e escolhas erradas. O que tem de pessoas que ainda vivem na tristeza, caem facilmente em várias ciladas e ainda sofrem muitas tragédias. Por quê? Porque não está absorvido na palavra, não está apegado na palavra. A gente fala, estou falando de pessoas já de dentro da igreja, não estou falando dos que estão lá fora. Os que estão lá fora, os ímpios, os incrédulos que estão lá fora, eles são totalmente fora da palavra de Deus. Então não estou falando dos que estão lá fora, estou falando já os que estão de dentro das igrejas. O problema é o que estão de dentro das igrejas. Quem está lá fora vai sofrer a cilada, vai sofrer as tragédias, vai cair em várias situações de suas vidas, vai ter muita tristeza, porque eles não têm a palavra de Deus. Mas um dia, quando muitos deles vierem para a igreja, eles vão aprender sobre a palavra de Deus. Aí cada um vai tomar o seu rumo. A nossa vida tem que estar baseada sobre a palavra de Deus, amém, amado? Tem que estar sobre a palavra de Deus. É o único jeito. Essa palavra aqui, a Bíblia, a palavra toda, ela é verdadeira. Ela foi inspirada pelo próprio Espírito Santo. É o próprio Deus que escreveu. Ele usou pessoas para escrever, mas ele é o próprio que escreveu. Deus, ele escreveu com as suas próprias mãos o primeiro dos 10 mandamentos. Foi Deus que escreveu. Não matarás, não roubarás, não furtarás. Então ele escreveu. Quando Moisés desceu com aquelas tábuas, aí ele viu o povo tudo na idolatria. Na hora ele se revoltou e ele quebrou. Ele quebrou aquelas tábuas que o próprio Deus escreveu. Ele quebrou. Eu até creio que ele quebrou para salvar o povo do juízo, porque um dos 10 mandamentos estava lá: não idolatrar as imagens de escultura. Ele quebrou. Moisés voltou, aí Deus não escreveu mais. Foi Moisés que teve que se matar para escrever tudo que Deus já tinha falado. Agora escreve aí, Moisés. Eu escrevi, você quebrou, agora você escreve. E uma das outras coisas que foi escrita foi quanto ao rei, não me lembro o nome dele, acho que foi antes do rei Dario, um dos filhos do rei Nabucodonosor que assumiu. Foi escrito as coisas na parede. Então é somente isso. Aí depois Deus começou a usar pessoas, homens, profetas, homens e mulheres de Deus, profetas também, para escrever a palavra. Por isso que a gente vê Jeremias, Isaías, aí a gente vê Timóteo, as cartas de Paulo, Mateus, Lucas, João, cada um que vivenciou, Deus chegou e falou: escreve tudo isso. Existe uma lenda que diz, não é uma lenda, mas uns estudiosos, que uma das cartas que se perdeu foi um dos Coríntios. Aqui na Bíblia só tem o primeiro Coríntios e o segundo Coríntios. Na verdade, tinha que ser o terceiro Coríntios, tinha que ter 3. Uma das cartas do terceiro Coríntios se perdeu, assim diz alguns estudiosos. Mas tudo foi feito pelo Espírito Santo. Aí diz assim, do versículo 16, olha só: toda a escritura divinamente inspirada é aproveitosa para ensinar, para redarguir, ou seja, repreender, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja,
nenhuma profecia da palavra de Deus veio da ideia ou raciocínio do seu escritor ou de algum pregador, mas sim do próprio Espírito Santo. Por isso que essa ideia de muitos que pregam o Evangelho, aí sobe no altar e fala, eu prego o que eu vivo, para mim, do meu conceito, é uma ideia errada. É uma ideia errada. Se eu chegar e falar que eu prego o que eu vivo, eu já não estou pregando mais a palavra de Deus, eu estou pregando sobre a minha vida, baseada na palavra. Mas isso não interessa a ninguém. Eu tenho que pregar porque eu vou viver. Significa que se eu estou pregando aqui e eu vou falar que eu vou viver, amanhã ou depois eu vou ser provado pelo que eu estou pregando. Se eu prego, você tem que amar o teu próximo, você tem que amar a Deus acima de tudo, você tem que amar o teu próximo, você tem que perdoar, não significa que só porque eu estou falando, que eu estou vivendo isso, não, porque eu vou viver isso daí. Eu vou cair em situações que eu vou ter que perdoar, eu vou cair em situações que eu vou ter que realmente saber se eu estou amando o meu próximo ou não, porque a gente vai ser cobrado pelo que a gente fala, a gente vai ser cobrado de tudo. Por isso que as pessoas que tem que ter o Espírito Santo, não tem como você ensinar uma outra pessoa se você não tem o Espírito Santo. Como que você vai ensinar uma pessoa que não tem o Espírito Santo, sendo que a pessoa também não tem? Por isso que a palavra de Deus fala que o homem de Deus, quando ele fala que não é somente nós os homens, é no contexto geral, mulheres e tudo, jovens, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, quando você está sobre a palavra de Deus, você é instruído por ela. Amém, amado? Você é instruído. Aí ele fala que ela é proveitosa para ensinar. Aqui, na embaixadora, você tem um pastor que é de ensino. Eu sou um pastor de ensinar. Pode ver. Eu tento ensinar as pessoas, levo as pessoas para o caminho certo, mostro na Bíblia. Eu não posso fazer nada, absolutamente nada, se eu não abrir a palavra de Deus. Se eu não abrir, eu tenho que falar conforme está escrito. Ou seja, também redarguir, ou seja, repreender. Às vezes tem palavras que o Espírito Santo vai dar, que a pessoa vai sentir uma repreensão. Ela vai ser redarguida com aquilo ali. Vai sentir um peso. E sem falar que a palavra confronta o nosso pecado. Para corrigir e também instruir em justiça. O que é instruir em justiça? Fazer com que a pessoa ela ande perfeitamente nos caminhos de Deus. E por mais pecadores que a gente seja, a gente tem que andar sobre a justiça. Diga graças a Deus. Agora vamos comigo lá em 2 Pedro. Vamos mais para frente lá. 2 Pedro, capítulo 1. Veja só como que é a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Olha só, amados, nenhuma. Vamos ler de novo, ó. Nenhuma, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem. Nenhuma pode ser produzida por vontade de homem. Às vezes tem gente que pensa, nosso pastor, ele é vacinado contra muitos profetas. Eu sou mesmo, amados. Eu sou mesmo. É muita profecia em várias igrejas. Você abre a internet, profecia daqui, profecia dali. Você vai lá no YouTube, profecia daqui, outro está profetizando. Se chega lá no Facebook, aparece outro profetizando, aparece mais um profetizando.
Aí você observa algumas profecias, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Quando Deus dá uma profecia, Ele dá uma profecia dentro da palavra dEle. Dentro da palavra dEle. Ele dá essas profecias. Só que o tempo agora de hoje, amados, para vocês entenderem, o tempo de hoje não é tempo mais de profecia e ficar falando, é tempo de ouvir. A verdade é essa. Não é mais tempo da gente ficar falando, Deus mandou falar, Deus não sei o que mandou falar. Não, é tempo agora de ouvir. Para ter uma ideia, teve uma irmã lá da sede lá, mandou um áudio para mim, e aquele mesmo áudio que vocês já mandaram também, até a irmã Má já mandou, de um profeta que o cara fala, ele profetiza, Deus falou, que Deus me mostrou que tem 20 velas, ele falou 20 velas acesas. Aí Deus me mostrou que essa vela estava de ponta cabeça. Eu já vi que já deu alguma coisa errada, porque vela de ponta cabeça apaga. Aí eu usei o áudio e falei para a irmã lá, falou, eu tenho certeza, falei assim, pausei esse áudio, mas eu tenho certeza que ele vai pedir uma oferta no final. Aí ele pediu. Quem dá a profecia não pede nem oferta, amado. Ele chega e dá a profecia. É Deus que manda falar. Deus fala, dê isso, fala isso, mas não cobra nada. Estão compreendendo? Agora, por isso que você tem que estar alicerçado na palavra. Porque se você está alicerçado na palavra, por mais que você receba uma profecia, você vai discernir se é ou não de Deus. Por isso que todas as profecias nós temos que colocar à prova em todas elas, para ver se concretiza. Amém, amados? Então, por isso que a maioria das profecias tem que estar baseado aqui na palavra de Deus. Tem que estar. Digam graças a Deus. A palavra de Deus, ela mostra quem vai entrar no repouso de Deus. Ela mostra também sobre isso. Quem é que vai entrar, quem não vai entrar, quem vai ficar, quem não vai ficar. Porque tudo está escrito aqui. Hoje está difícil agora da gente pregar sobre pecado. Tem pastores agora que não estão mais pregando sobre o pecado. Quando ele vai pregar sobre o pecado, ele pega leviano nas coisas. Leviano. Sendo que na verdade se tem que pregar com convicção. Eu não posso falar da salvação se não falar do pecado primeiro. Não posso. Porque se eu ficar o tempo todo falando só de salvação, todo mundo vai se alegrar. Todo mundo vai dizer glória, aleluia. Mas se eu falar, mas você tem que largar o pecado para poder ser salvo. Tem que nascer da água e do Espírito para você ser salvo. A verdade é essa. Todas as profecias contidas na palavra de Deus, se você que é de Bíblia, você vai entender o que eu estou falando. Só que é de Bíblia vai entender. Todas as profecias citadas aqui na Bíblia, Jeremias, Ezequiel, Isaías, Elias, Eliseu, até o último profeta que foi João Batista, até ele, todas as profecias que foram dadas, todas elas também tinham escape. É a mesma coisa se chegar, Deus chega e usa o pastor e fala assim, Deus mandou profetizar para você, irmã, que você vai ter a casa própria. Aí o irmão vai gostar, amém, pronto. Aí o profeta não fala mais nada, alguma coisa está errada. Não, Deus falou que vai te dar a casa. Deus falou que vai te dar, vai realizar o teu sonho. Porém, mas, esse é o problema, o mas. Todas elas têm o porém ou mas. Porém ou mas, você tem que fazer isso, isso, isso. Aí sim é profecia de verdade. Deus está me profetizando aqui que alguém da tua casa vai morrer. Pensa, fala profetizar uma coisa dessa. Porém, o Senhor disse, se você dobrar o joelho, Ele dá o livramento agora. Aí sim é profecia de verdade. Aí fala, morrer, vai morrer. Aí fica por isso mesmo. Não tem o porém, não tem o mais. Porque Deus, quando Ele dá a profecia, Ele também dá um escape. Quando Ele dá a profecia, Ele também dá a direção. Por isso que a palavra de Deus, ela é instrução. Ela te instrui, ela te ensina, ela te leva para o caminho certo. Digam graças a Deus, palmas para Jesus. Volta
para trás lá em Hebreus capítulo 4. É muito bacana pregar uma palavra assim, amados, é muito bacana. Olha, amados, hoje eu estava falando com Deus a semana toda, meu Deus do céu, em uma semana eu não preguei nenhum, fiquei uma semana sem pregar o evangelho, uma semana. A pastora veio aqui, pregou, chegou sexta-feira eu não preguei, porque o povo não apareceu. Sábado só nós que estava aqui, né? Nós 4, né? Nós 5, mas eu não preguei, né? A gente só fez mais oração. Aí domingo, o povo também não apareceu, não preguei. Pensa, parecia que fazia anos que eu não estava pregando o evangelho. Em uma semana eu já fiquei assim. Em uma semana, sem pregar o evangelho, para mim parecia que sumia. Eu falei, meu Deus, não vejo a hora que chega terça-feira para mim subir no altar e pregar. É a minha vida, amados. Eu amo pregar o evangelho, eu gosto. Onde quiser que eu pregue, eu vou e prego mesmo. Contanto que não me chame no dia que tem culto aqui, eu vou. Se quiser que eu vá na tua casa pregar o evangelho, eu vou lá também. Se quiser marcar, já marca já também. Chama os seus vizinhos que nós vamos lá. Amém, irmão? Esse é o objetivo. De ir na casa dos irmãos, convidar os vizinhos e nós pregar o evangelho. Amém, amados? Mas por quê? Porque a palavra, irmão. Eu amo pregar o evangelho porque eu aprendi com a palavra. Eu fui liberto através da palavra. Não foi somente em reuniões. Eu fui na igreja, eu fui liberto. Não, você veio na igreja, você foi liberto, mas você foi liberto por causa da palavra. Foi profetizado, você foi curado, estenderam as mãos, recebeu a oração. Tudo isso é dentro da palavra. Aí quando você deixa a palavra entrar, meu Deus do céu, você quer ensinar. Por isso que eu sempre falo para o pessoal onde eu passei, aqui mesmo falo e já falei, eu não sou profeta não, eu sou pastor de ensino. Deixe os profetas com as suas profecias. Amém, amado? Eu nem quero ser profeta, já está cheio mesmo. Então deixa eu preferir ser um pastor mais de ensino, ensinar as ovelhas, dar o alimento certinho, né? E se tiver profecia, vai receber a profecia, né? E que seja uma profecia que aconteça. Aí sim, né? Mas contando que a pessoa vai também para o reino de Deus, que se converta, que tenha uma vida diferente. Amém? Aí mesmo em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Olha só como que é a palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Veja que não tem como se esconder nem da palavra de Deus. Não tem como. É uma faca ou uma espada de 2 gumes, ela penetra no mais profundo da nossa alma. Por isso que muitas das vezes, quando nós pregamos o evangelho, tem gente que se assusta, ela leva um baque. Por que ela leva um baque? Porque a palavra chegou e pum, entrou dentro, rasgou a pessoa pelo meio, penetrou na alma, chegou a separar a alma de um lado, o espírito do outro, porque essa é a palavra de Deus. E se você observar desde Gênesis até mesmo Apocalipse, toda ela, tudo foi feito pela palavra de Deus, tudo. A criação foi feita pela palavra de Deus. O homem foi feito da terra, mas o planeta, a terra, tudo, o sol, a lua, as estrelas, foi pela palavra. Pela palavra. A maioria das curas que o Jesus fez, que o Senhor Jesus fez, ele também usou a palavra. Quando ele falava para as pessoas que chegavam perto dele, a primeira coisa que ele falava assim: seja perdoados os seus pecados. Quando ele falava dessa forma, ele já estava curando a pessoa. Aí depois, só para simplizar tudo, aí ele curava. Mas ele lançava a palavra. Os 10 leprosos que ele curou só com uma palavra. Ele não colocou as mãos.
Ele simplesmente falou para os 10 leprosos: volta lá para a cidade e se apresenta por sacerdotes. Ele só falou isso. Aí aqueles 10 acreditaram, creram naquela palavra. Ele mandou nós voltar. Então vamos voltar. Se ele mandou voltar, então nós vamos voltar. E eles foram. Apenas um retornou para glorificar a Deus. Tudo pela palavra. O milagre dos peixes lá, com o Pedro, com o pessoal lá, também foi pela palavra. Ó, volta lá no mar e lança a rede. Aí eles falaram: mas Senhor, a gente pescou o dia todo, não aconteceu nada, a noite toda. E olha que são pescadores de verdade, conhecem o mar, conhecem tudo. Mas Pedro falou: mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Então é que quando eles lançaram a rede, até Jesus foi no barquinho para ajudar a puxar, porque era muito peixe. Tudo pela palavra. Então a gente tem que vivenciar a palavra, amém, amado? A nossa vida tem que ser baseada na palavra. Tudo que você profetizar para a tua vida, tudo que você falar, fale através da palavra. Vai conversar com pessoas, fale através da palavra, amém, amados? Tudo através da palavra. A gente tem que acordar e falar: Senhor, que a palavra do Senhor esteja sobre mim. E você começa a profetizar. Vai lendo a Bíblia, lê Salmos, lê Provérbios, lê o livro de Eclesiastes. Vai lendo, vai aprendendo a você mesmo profetizar. Aliás, amado, por falar em profetia, profetize você. Não espera pelos outros profetas, não. Profetize você para a tua vida. Amém? Profetiza. Eu estava orando a Deus e uma coisa veio na minha cabeça, tipo assim. Eu estava orando, parecia que eu estava ao mesmo tempo conversando com uma outra pessoa que eu não sei da onde, mas eu estava assim, vi, é como se eu estivesse conversando, mas vinha assim na minha cabeça dessa forma. É como se alguém perguntasse para mim: mas por que você continua orando sempre a mesma coisa e o negócio não está acontecendo? Bem assim. Aí ao mesmo tempo eu dei uma resposta da seguinte forma em minha oração. Na oração, agora pouco antes de vir para a igreja. A resposta foi assim. É que na Bíblia está escrito assim, que Jesus falou: pedis e não recebei, porque pedis mal. E se eu estou pedindo a mesma coisa e não está conseguindo, eu não estou recebendo, porque alguma coisa eu estou errando na minha oração. Mas por que eu continuo pedindo? Porque para ver se vai chegar uma hora ou outra que eu vou acertar. Então significa que eu não vou parar de pedir. Por mais que eu estou pedindo algo para Deus e Deus não está me abençoando, porque de repente eu estou pedindo de alguma forma errada, então eu pedindo, continuando pedindo a mesma coisa, vai chegar uma hora que eu falei: puxa vida, eu já orei a Deus dessa forma, não está dando certo, então eu vou orar dessa forma, vai que dá, vai que cola, não é? Então, por isso você não pode parar. Tenha a palavra dentro de você, amém? Olha para a pessoa do teu lado e fala: tenha a palavra de Deus dentro de você. Fala aí com firmeza, amado, fala aí. Tenha a palavra de Deus dentro de você. Amém, amado? Então a palavra de Deus é uma espada cortante que penetra no mais íntimo do nosso ser, para discernir os nossos pensamentos e motivos espirituais e também as não espirituais. Então ela que separa tudo. Quando a gente discutir com alguém, porque às vezes a gente cai em uma discussão que eu vou te falar, saiba usar bem a palavra, amém? Bem a palavra. Saiba usar bem a palavra. As pessoas lá do mundo não entendem sobre isso aqui. Eles não entendem. Eles não entendem. Os homossexuais odeiam os pastores, porque eles acham que se eles vêm aqui na igreja, vai ser criticado, vão ser xingado, vão ser até expulso da igreja. Eles acham que se eles entrarem agora aqui, se entra um homossexual aqui, ele acha que eu vou parar de pregar para vocês para falar do pecado do fulano. Mas o problema não é o pastor. O problema está aqui. Quem abomina é Deus. Não só a homossexualidade, mas qualquer pecado e qualquer iniquidade feita pelo homem. O inferno vai ser para todo mundo se continuar no pecado. Como o céu também pode ser para todo mundo, se todo mundo abandonar o pecado. Amém, amados? Essa é a grande verdade. Mas a gente tem que estar sobre dentro da palavra. Nós que já somos cristãos, temos que vivenciar esta palavra. Abre comigo lá em Isaías agora. Isaías capítulo 49.
Isaías 49. Versículo 2. Diz assim, posso ler? Fala assim: e fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Olha só como que é a palavra. Na reflexão, eu escrevi assim: espada e flecha, é o que fala aqui. A espada é uma espada afiada, que penetra, sabe aonde? Na consciência do todo ouvinte, sendo como flecha que pode simbolizar o castigo daqueles que rejeitam a palavra de Deus. Olha só o que saiu. Então ela vem na consciência. O castigo vai vir para muita gente que ela rejeita a palavra de Deus. O mundo está rejeitando a palavra de Deus. O mundo está rejeitando as evangelizações. O mundo está rejeitando. O problema, já os que estão dentro das igrejas, que agora, um dia chegaram sofrendo, um dia chegaram padecendo, um tempo depois, 1 ano, 2, 3, 4 anos depois, começaram a rejeitar. Ah, não é bem isso. Ah, não é bem assim, não. Não, o pastor está exagerando no negócio. É a rejeição da palavra. Porque quem dá a palavra é o Espírito Santo. Por isso que é importante você sempre estar com a Bíblia, para você acompanhar o que o pastor fala, para você acompanhar tudo que está escrito aqui. Quando eu estou lendo e você está acompanhando, é ou não é a mesma coisa? É a mesma coisa ou não é? É ou não é, amados? Não. Então significa que eu não estou fazendo nada fora da Bíblia, nada fora da palavra. E é uma coisa que eu falei com Deus, eu tenho uma aliança com Deus. Tudo que eu fizer, eu quero procurar na Bíblia para mim fazer. Para mim fazer. Se for para repreender o povo, se for para repreender o pecado de alguém, eu quero pegar a Bíblia, para não chegar e dizer, ah, o pastor falou isso, falou aquilo. Não, o pastor falou, mas ele falou através da palavra. E observa, eu não pego versículos isolados. A gente lê 2 até 3 versículos ou mais. Não é simplesmente um versículo isolado. E se eu pego um versículo, antes de ler esse versículo, eu já explico para você o que vem antes do versículo e o que vem depois. Porque quando a gente lê, aí a gente já dá um macete de tudo. Vai tudo para lá, palavra. E o apelo de Deus é que nós devemos examinar as Escrituras. Vamos lá para o Tiago, qual é o final da mensagem? Tiago capítulo 1, vamos lá. Tiago capítulo 1. E observa, amados, que você que já está aí, ó, já estamos aí já com esse novo ano. Observe que o pastor aqui, ele manda você abrir a Bíblia, vai para lá, vem para cá. Às vezes acontece de eu pegar um livro inteiro e pregar, mas eu pego por partes. Olha para o pastor, vamos aqui comigo, olha ali. Ou então com uma mensagem dessa, vai daqui, vai lá, vem para cá, vem aqui, para nós entender o que é a palavra de Deus. Então vai comigo em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago 1, versículo 22. Quem achou, diga graças a Deus. Posso ler? Diz assim: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Olha só, enganando vós com falsos discursos. Olha para o pastor, esse aqui é interessante. Esse aqui é interessante. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando vós com falsos discursos. E é o que a gente tem visto por aí. Pessoas que querem discursar para pastor. A gente vê lá nas redes sociais. Pessoas que querem discursar para pastor, pessoas que querem discursar para os crentes, pessoas que querem discursar para todo mundo, mas eles não vivem essa palavra. Eles não cumprem com a palavra.
Pessoas que querem cobrar de você, você tem que amar o próximo, mas eles não amam. Eles não amam. Quer dizer, são pessoas que se enganam a si mesmo, querem enganar os outros com seus falsos discursos. Aí diz no versículo seguinte, no 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Mas como assim, pastor? Simples. Você se olha no espelho, você se produz, fica bonitinho, faz a barba, faz o cabelo, as mulheres passam os batons e tal, fica bonito na frente do espelho. Mas dentro está horrível, está feio, há uma podridão por dentro. Por isso que Jesus falava, até pegava pesado mesmo com os profetas do passado. Falava, vocês tudo são sepulcros caiados. Por fora está bonito, mas por dentro está podre, está um lixo, está um vazio. Que eram homens que queriam colocar lei nas pessoas, mas eles não eram cumpridores da lei. Como algumas igrejas, tem pastores que enfiam tanta doutrina nas pessoas, mas nem eles cumprem com as doutrinas deles. Se você pesquisar a fundo, você vai ver. Teve uma época, acho que é a época de vocês também. Lembra aquela época que falava assim que crente não podia assistir televisão? Quem lembra? Quem lembra dessa época? Crente que não podia assistir televisão. E eu conheci uma época, uns vizinhos que era crente. Aí ia na casa do Piazinho. Aí quando não tinha culto, o pai dele abria o guarda-roupa e tirava a televisão para assistir. Ele escondia a televisão, para ver se o pastor não ia na casa. Quer dizer, entra na doutrina, mas não cumpre. Por isso que não dá certo nada para ninguém, amados. Por isso que é melhor mesmo, a tua doutrina é melhor ser a palavra, tá bom? Seja a palavra. Seja a palavra. Porque é ela que vai te ensinar. É ela que vai mostrar o caminho. Diga graças a Deus. Por isso que todo aquele que ouve, crê e pratica a palavra de Deus, não entrará também em condenação. Porque aqui a gente vai ser provado. O que eu falo, eu vou ser provado. O que você fala, você também vai ser provado. Amém, amados? Se a gente fala do amor, a gente tem que amar. Tem gente que fala, eu amo o Senhor Jesus. Como o Senhor é o meu tudo. Eu te amo, Jesus. Aí chega uma pessoa, começa a te maltratar, a te prejudicar, aí você acaba odiando aquela pessoa. A vontade é de matar, de esganar, quebrar os seus ossos inteiros, esmiuçar até, de tanta raiva. Mas e aquele amor que você falou para Jesus? Onde foi parar? E o amor ao próximo? Cadê? Por isso que a gente vai ser cobrado. As pessoas vão ser condenadas, amados, pela palavra. Sabia disso? Pela palavra. O inferno, na verdade, o inferno não é o inferno, os que vão para o inferno não é o que fuma, o que bebe, o que rouba, o que mata, o que estupra, o que violenta. Não é esse que é o inferno para eles, não. O inferno é para todo aquele que não nasceu da água do Espírito. É para todo aquele que vive na prática do pecado. Porque tem pessoas que não fumam, não bebem, não praticou nenhuma maldade, mas mesmo assim vai para o inferno. Porque o inferno não é pelas obras. O inferno é pela não aceitação do Senhor Jesus. O inferno é para aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Tem gente que vai para o inferno. Nunca roubou, nunca mentiu, viveu até uma vida justa, mas mesmo assim vai acabar indo para o inferno. Por quê? Porque o tempo todo ele viveu uma vida boa, até ajudou pessoas, mas ele sempre rejeitou a palavra. Todas essas pessoas que vão perder a salvação é porque não crê no Senhor Jesus. E aqueles que crê e ainda assim vai para o inferno, mas porque rejeita a palavra. Amém, amados? Então não é bem assim.
Tem gente que fala, o fulano matou, vai para o inferno. O outro está bebendo, está fumando, vai para o inferno. O outro lá roubou, lá, vai para o inferno. O outro estuprou, vai para o inferno. Mas esses mesmo que apontam que vai para o inferno, estão rejeitando a palavra. Estão rejeitando. Amados, você viu o enterro do Pelé? 3 dias, né? 3 dias. Uma multidão de pessoas foram lá. Coisa maravilhosa de se ver. Aí eu fui vendo as reportagens, teve gente que veio lá de longe, que ficou viajando no ano, teve gente que deixou de passar a virada do ano para chegar lá para ver o enterro do Pelé. Viajou e foi. Teve gente que ficou na fila a madrugada toda, já estava com 2 dias esperando abrir o local ali onde estava para ser velado. Aí eu se chego e pergunto, para essas pessoas virem na igreja, o que eles vão dizer? Aí eu estou cansado. Não, tá louco, é muito longe a minha igreja. Não, você está doido? Pede para vir, vocês vêm na igreja. Eles não vêm na igreja. Mas são discursos falsos. Quando eles começam a ser lá entrevistados, falam bonito. Ele é rei. Ele não sei o quê. Ele é tudo. Ele é o rei do futebol. Eu vim prestar minhas últimas homenagens a ele. Mas ninguém veio na igreja prestar a homenagem àquele que morreu, que viveu, que ressuscitou, que é o verdadeiro rei, que é o eterno de verdade, que é o nosso Senhor Jesus. Digam graças a Deus, palmas para o Senhor Jesus. Isso. Vamos lá em João capítulo 5, quase no finalzinho da mensagem. Vamos lá. João capítulo 5, versículo 24. Depois dessa, veja só, o que as pessoas que são com seus discursos falsos. Aí depois que o cidadão ganhou as eleições, agora está lá, o amor venceu. É um discurso falso. Que amor é esse que venceu? Porque o amor que eu conheço é diferente. O amor venceu, mas que amor é esse que venceu? Eu não vejo amor nenhum ali. Aliás, na política eu não vejo nada de amor. Eu vejo sim interesse, não amor. Tem um aí, que até do lado do cidadão lá, mandou um vídeo, que é um ministro que está assumido, e começou a fazer seus discursos. Mandei o áudio para ele na hora, falar, esse discurso dele aqui, vamos ver se é verdade. Porque vocês são importantes para nós. Os homossexuais são importantes para nós. O LGBT são tudo importante para nós. Sabe, discursos falsos. Porque ele vai chegar naquele momento que eu falei para ele, eu vou cobrar daqui 6 meses. Os moradores de rua são tudo importantes para nós. Aí que eu peguei no cara e falei, já que é tão importante para ele, então vamos ver quantos moradores de rua ele vai tirar. Quanta cesta básica ele vai distribuir para essas pessoas. Quer dizer, discursos falsos. O amor venceu. O único mesmo amor de verdade que venceu foi o Senhor Jesus. Amém, irmão? Esse sim é um amor de verdade. Esse sim venceu. Venceu a morte. Venceu todos os obstáculos. Venceu tudo. Esse é o verdadeiro amor. Leia então comigo lá. João capítulo 5, versículo 24. Diz assim. Na verdade vos digo que, olha só, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não entra mais em condenação. Se você crê no Senhor Jesus, mas não adianta somente crer no Senhor Jesus, tem que crer naquele que enviou o Senhor Jesus, porque para a cabeça de muitos é loucura de que alguém saia lá do reino dos céus, entra na barriga de uma mulher,
faz tudo isso que a gente conhece a história do Senhor Jesus. Para muita gente isso não entra. Agora vai no versículo 39, pula aí para o versículo 39. Fala assim: examinais as escrituras, olha só, examinai, porque vós cuidai tem nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém, amado? Examina as escrituras, para que você não venha cair em coisas erradas, em falsos profetas, porque vai ter bastante, falsos cristos, vai ter bastante. Está aqui, ó, examinais as escrituras. Quando eu examino as escrituras, amados, ninguém consegue me enganar, nem o próprio Satanás, ninguém consegue me enganar. A esse tempo, vai aparecer bastante gente que vai fazer bastante milagres. O anticristo vai ser assim, ele vai fazer muitos milagres. Se todo mundo assistiu o Pelé, né, enterrado ali acho que foi uns 2 dias, né? Foi 3. Mais ou menos assim. Domingo, né? Então, ficava segurando ele, segunda, 72 horas. 3 dias mesmo, quem vai ficar é o anticristo quando ele morrer. Vai ser igualzinho. Falei para a pastora, essa cena aí, ó, que você está vendo o Pelé, vai ser igualzinho do anticristo. Eu amo a Bíblia e eu amo o Apocalipse. O Espírito Santo me revelou que ele vai ficar 3 dias morto. A nação inteira vai querer ver ele, que nem fizeram com o Pelé. Vão vir de longe. Gente que vai vir de longe, vai lá, vai ver ele morto lá. O anticristo, ele vai morrer. Só que todo mundo vai ver naquela mesma hora. Meu Deus do céu, o Espírito Santo revela. Vai chegar o falso profeta do lado dele. Meu Deus do céu, vai encostar no caixão. E aí, no 3º dia, o anticristo vai ressuscitar. Aí pronto. Aí o povo vai dizer que é Deus. Esse é Deus, o meu Deus. Quem ficar, que vai ver esse daí, espero que nós não fique, amados. Amém? Vamos embora. Esperar o arrebatamento para nós ir embora. Ou nós morrer mesmo. Porque se nós ficar e ver essa cena, amado, então pelo menos nós já estamos instruídos na palavra. Porque eu já vou estar sabendo, opa, alguma coisa está errada, porque na Bíblia fala exatamente tudo isso que está acontecendo. Tudo isso. A gente tem que examinar as Escrituras. Digam graças a Deus. Por isso que Deus levanta profetas para levar a mensagem através das Sagradas Escrituras. Para nós encerrar a mensagem. Atos capítulo 3, para nós encerrar. Atos capítulo 3. Aí já vamos buscar a presença de Deus. Na verdade nem deveria ter demorado. Mas é que eu achei muito importante essa palavra para falar para vocês. Atos capítulo 3, versículo 22. Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim: porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Amém, amado? Profeta, pastor, qualquer um. Deus levanta esses homens. Levanta profetas, levanta pastores, levanta missionários para sair pregar o evangelho. Levanta aqueles para cuidar da igreja, como é o meu caso, para me avisar vocês. Para mim chegar e falar: amados, nós somos todos irmãos. Temos que cuidar um do outro. Amado, se você está no erro, se você está no pecado, se reconcilie com Deus, porque você vai perder a salvação. Amém, amados? Porque, puxa vida, imagine que ruim seria para mim ou para você
e a gente está tudo aqui, nós irmãos, aí de repente acontece o arrebatamento, aí eu subo, aí o outro também sobe comigo, aí o outro irmão ficou para trás. Pensa numa tristeza que dá. Bem que lá não vai ter tristeza, mas também não vai ter alegria. Como é que eu vou pular de alegria? E o irmãozinho ficou. Por isso que a gente chega para falar mesmo, ensinar mesmo. Amém, irmão? Ensinar. E o Espírito Santo vai dar mensagem assim, que vai confrontar com o pecado mesmo. Mas é para ensinar, para você aprender. Amém, irmão? Porque existe coisas que o Espírito Santo dá que machuca mesmo, mas é para aprender. Amém? Para aprender. Por isso que eu falo, a gente vai ser pego com as nossas próprias palavras. Digam graças a Deus, palmas para Jesus, amados. Se coloquem de pé. Lá em Marcos 13:31 fala assim: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras ela não passará. Então não tem mais como mudar o que já está escrito, não tem mais como mudar toda a história, já está tudo colocado aqui, não tem mais. O Apocalipse também já está escrito. Eu queria um dia pregar sobre Apocalipse desde o início, como eu estava pregando lá em Renascença, para vocês verem como que o negócio vai apertar. E eu estou orando a Deus, se vocês concordar também, de eu tirar ou uma terça, ou nem que seja sexta-feira, de eu pregar sobre Apocalipse para vocês entenderem. Aí eu pegava desde o primeiro, até uma mensagem que eu já preguei no domingo, eu teria que repetir ela, para vocês entenderem. O capítulo 1, capítulo 2, tem capítulo que eu vou ter que fazer em 2 reuniões, só de um capítulo, para você entender como que é o Apocalipse. E ali começa a crescer um tremor dentro de nós. Amém, amado? Então tudo na tua vida tem que ser baseado pela palavra de Deus. Se um dia você escutar o pastor pregando e você sentir no teu coração, não fique bravo com o pastor, dobra o joelho e fala com o Espírito Santo. Amém? Com o Espírito Santo. Porque às vezes a pessoa passa, está usando o microfone, jogando assim direto. Não, é o Espírito Santo. Amém, amado? É o Espírito Santo. Porque eu, na verdade, não sei de nada de ninguém aqui. Eu não sei de pecado de ninguém. Para mim, que nem eu falo até para os obreiros, para mim tirar um obreiro da obra, eu tenho que pegar ele no flagrante, no pecado. Ou alguém chegar e falar na frente, porque eu sou assim, viu, obreiro? Se alguém falar de vocês, o obreiro fez isso, amém. Então vamos fazer o seguinte, eu vou chamar a pessoa, você vai falar na frente, e testemunho. Aí sim. Mas eu quero ver também pela palavra. Amém, amado? É assim. Para que a gente não fica dando tiro a torto direito e acusando ou fazendo até mesmo as injustiças. Porque tudo isso a gente vai ser cobrado pela palavra. Amém, amados? Em nome do Senhor Jesus, palmas para o Senhor Jesus novamente. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos buscar o Espírito Santo. Vamos pedir para Ele passear agora em nossas vidas. Oh, aleluia, Senhor Pai. Vem, Senhor Jesus. Passeia dentro de nós. Aleluias. Passeia, Espírito Santo, meu Deus. No meio do teu povo aqui. Liberta os cativos que estão a sofrer. Vem dar-lhes um renovo em todo viver. Enche a minha alma de santo prazer. Vem, toque em minha vida com grande poder. Vem, meu Senhor, não demore a chegar. Eu quero estar junto de te adorar.
santo prazer. Vem toque em minha vida com grande poder. Fala para ele: vem meu Senhor, não demore a chegar. Eu quero estar junto de te adorar. Aleluia, aleluias. Senhor, me leva pra longe daqui. Senhor, eu quero ir pra glória cantar. Senhor, me leva pra longe daqui. Senhor, eu quero ir pra glória cantar. Quero estar junto a ti. Quero estar junto a ti. O Espírito Santo enche a nossa alma de santo prazer. Enche-nos do teu Espírito, meu Pai, para que a nossa alma, ela venha, meu Deus, estar no gozo do Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor, meu Pai, é o nosso escudo, o Senhor, meu Deus, é tudo em nossas vidas. Adoramos a Ti, porque Tu és a nossa rocha, o Senhor é nosso tudo. Busque a presença de Deus aí no seu lugar, meu amigo, minha amiga. Esse cantinho que você está, ele se torna agora um santuário, ele se torna um monte para você buscar a Deus. Até mesmo aquele quarto aonde você entra e fecha a porta, ele se torna esse quarto espiritual. O Espírito Santo, venha sobre nossas vidas agora, venha nos preencher do teu Espírito. Aleluias, aleluias, aleluias. Adoramos a Ti, meu Pai. Meu Deus, eu quero aproveitar a cada momento, a cada segundo da minha vida com o Senhor. Muitas das vezes, meu Pai, nós mesmos brasileiros crentes, às vezes nós somos tão ignorantes com a igreja, tão ignorantes com os nossos profetas, com os nossos pastores. Às vezes nós somos tão ignorantes com os nossos próprios irmãos. Mas enquanto isso, meu Pai, na África, na China, esses países, meu Pai, aonde opera o comunismo, aonde esses países também, meu Deus, que não deixa as pessoas nem ter uma igreja para buscar a Tua presença, eles hoje estão clamando, meu Pai, por um profeta, eles estão clamando por um pastor. Essas pessoas, meu Pai, nem a Bíblia tem, porque é proibido de ler a Bíblia. Meu Deus, eu vejo. Eu me lembro, meu Pai, eu me lembro também de uma rede social, quando um cidadão, um pastor, chegou com uma caixa de Bíblia e espalhou pelo chão. Aí eu vi aquele povo pegando a Bíblia. Parecia, meu Pai, parecia que foi jogado uma comida para os famintos.
E eles pegavam a Bíblia, outros choravam de alegria, outros pulavam de alegria, porque sabia que na mão deles tinha a tua palavra, tinha riqueza, tinha força, tinha a tua voz, meu Deus. Por isso, meu Pai, queremos que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar a caminhar conforme a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar a caminhar, meu Deus, para amar o próximo, para amar o Senhor de fato e de verdade. Por isso, meu Deus, nos ensina a Te amar, nos ensina a caminhar, nos ensina, meu Deus, se preciso for, meu Pai, para nos redarguir, se preciso for, meu Deus, para nos repreender, meu Pai, nos repreenda, mas nos repreenda pela Tua palavra, para que a gente possa ter o discernimento de viver conforme a Tua palavra. O Senhor é o nosso Deus, por isso que o Senhor está aqui, Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Deus está aqui. Deus está. Aleluia, aleluia. Tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui. Deus está. Aleluia, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está em mim. Deus está em mim. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como amanhã, tão certo como a que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está em nós. Deus está em ti. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está em nós. Deus está em nós. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está aqui. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir, o Espírito Santo. Tão certo como também eu te louvo,
e o Senhor pode me ouvir. Por isso, Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja sobre nossa vida. Por isso que a presença do Senhor esteja dentro de nós. Eu te amo, como eu amo o Senhor, meu Pai. Eu amo o Senhor muito mais do que minha própria esposa. Eu amo o Senhor, meu Deus, muito mais do que o meu filho Daniel, do que o meu próprio filho Nicolas. Eu amo o Senhor, meu Pai, muito mais ainda do que minha própria mãe, que me gerou, que me criou. Eu amo o Senhor muito mais do que os meus irmãos, do que as minhas irmãs, do que a minha tia. Eu amo o Senhor, meu Pai, muito mais ainda do que minha própria vida. Te amar, Senhor, te amar, meu Deus, é algo inexplicável. Quando eu amo o Senhor, meu Pai, eu passo por provas e lutas. Quantas vezes, meu Deus, eu chorei, porque eu te amo. Aleluia, Jesus. Que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar cada vez mais. Abraça o seu corpo, meu amigo, minha amiga. Abraça o seu corpo, mas abraça bem apertado, como você estivesse abraçando o Espírito Santo. Imagine o Senhor Jesus aí do teu lado. Imagine Ele agora. Sinta o abraço. Esse calor que você está sentindo agora é o calor do abraço, do afago do Espírito Santo. Ele te ama. Ele quer te ver feliz. Ele quer restaurar casamento. Ele quer fazer coisas grandes na tua vida. Mas para que tudo isso venha acontecer, Ele quer que você ande sobre a palavra dEle. Ele quer que você o reconheça como o Senhor da tua vida, como o Senhor da tua alma. Ele quer que você o reconheça como o único Salvador, Senhor da tua vida. É esse Jesus. O Jesus que nasceu lá do povo judeu. Ele quer que você o ama. Ele quer que você o adore de fato e de verdade. Ele quer que você abra mão de tudo aquilo que pode afastar você de Deus. Por mais que seja difícil, por mais dificultoso que seja, mas Ele vai estar sempre com você. Oh, Jesus amado, batiza o teu povo com o Espírito Santo. Oh, aleluias. Shabará, shabarasi, cantei, shabaraias. Dê a mão da pessoa que está ao seu lado. Eu gostaria que todos fechassem até o corredor. Dê a mão. Quando a gente dá a mão à pessoa que está do lado, a gente está mostrando para o Senhor Jesus que nós somos uma família, que nós somos todos irmãos. Se eu tenho Deus como Pai e você tem Deus como Pai, então significa que nós somos irmãos. Então ore pelo teu irmão que está do teu lado. Peça por ele. De repente, o teu irmão que está do teu lado está passando por problema. Eu não sei, de repente pode ser financeiro, de repente pode ser na família, de repente pode estar com medo, de repente tem irmão que pode
até pensando em sair da igreja. Ore por ele. Ore para quem está do teu lado. Porque quando nós oramos um pelos outros, a gente também é abençoado. O Espírito Santo, que através dessa corrente formada aqui, Senhor, que haja poder na mão de cada uma dessas pessoas. Porque no início da reunião, todos eles foram ungidos nas mãos. E não é somente agora da prosperidade. Agora esta unção vira também uma unção de cura. Se tiver gente doente agora, meu Pai, que seja curado. Se tiver gente, meu Pai, que está com problemas, que seja resolvido. Se tiver vazio, que seja cheio. Receba todos vocês o poder do Espírito Santo em suas vidas. Nós adoramos a Ti, engrandecemos ao Senhor em nossas vidas. Aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Isso. Bem forte para Ele. Dê um abraço bem apertado na pessoa e diga assim: Jesus te ama e eu também te amo. Aleluias, meu Pai. Isso é maravilhoso. Amém, amados? Quem está bem aqui? Então vem mesmo? Olha, amados, vocês fizeram uma coisa certa hoje. A primeira terça-feira do ano. E vocês vieram buscar a Deus. Amém? Que a partir dessa primeira terça-feira vem mais e mais e mais terça-feiras. Amém? Convide pessoas. Convide. Você que conhece pessoa que se afastou de alguma igreja, vai lá, convide. Olha, eu quero fazer um convite especial para você. De você vir terça-feira buscar o Espírito Santo. Você mesmo pode explicar a reunião. O pastor para a reunião assim, 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 assado. Se quiser, pode dar até o meu número para a pessoa. Se quiser, está aqui o número do pastor, eu dou para você. Chame ele lá no WhatsApp, que ele já conversa com você. E eu não demoro para responder, porque eu fico o dia inteiro ali mesmo. Também mensagem eu estou respondendo. Amém, amado? Faz isso. Faz esse voto com Deus a partir deste ano. Comece diferente do que o ano passado. Comece tudo diferente. Que nem eu também, amados. Eu falei para Deus, eu quero esse ano, eu quero fazer totalmente diferente. Vou orar mais, vou jejuar mais, vou buscar mais. Fazer o que era diferente, esquecer que esse 2022, porque 2022 pelo menos para mim não foi muito bom. Eu só tive problemas, amado. Só problema. Só problema. Se não fosse o Espírito Santo diante dessa luz, se não fosse o Espírito Santo na minha vida, eu não estava aqui pregando. Eu acho que eu estava lá na rua de novo, na amargura e na zona. Eu já tinha perdido o casamento, meus filhos, com certeza não estaria em nenhum lugar aqui nessa cidade. Eu ia subir. Mas graças ao Espírito Santo, que Ele me deu força, que Ele me fez perseverar na fé, mesmo em lágrimas, mesmo, sabe, de tantos joelhos, de tanto orar, mas Ele me deu força. Por isso, amados, que esse ano tem que ser diferente, tanto para mim, como também para você. Amém? Graças a Deus. Palmas para Jesus novamente.